Olá, meus amigos, estamos aqui novamente com o nosso curso de Direito Constitucional, exclusivo da plataforma Mitos do Direito. Sou o professor Emerson e esta é a nossa segunda aula. Nesta aula de hoje nós vamos falar sobre as bases da Constituição. Na primeira aula nós estudamos o desenvolvimento do constitucionalismo, desde o Estado Antigo até algumas perspectivas futuras, constitucionalismo do futuro, transconstitucionalismo, constitucionalismo comunitário. Hoje voltamos um pouco para falar sobre as bases, o que estrutura o constitucionalismo clássico e a adaptação, a atualização para o constitucionalismo contemporâneo. As bases do constitucionalismo clássico vocês viram na última aula. Separação de poderes, estabelecimento de direitos e a garantia de proteção do cidadão contra o Estado, ou seja, a limitação do governo. Claro que, atualmente, nós falamos mais em equilíbrio entre os poderes, não apenas a limitação do governo, mas a limitação do governo entre si, não apenas em relação ao cidadão. Os poderes, de alguma forma, controlando um ao outro, de forma que nenhum acabe se sobrepondo aos demais. Pois bem, vamos lá, acompanhem conosco aí na tela. Vamos falar da separação de poderes primeiramente. A separação de poderes, ela é uma vertente bastante antiga, inclusive anterior ao próprio constitucionalismo. Platão dizia que a divisão de funções é essencial para a justiça da polis. Já Aristóteles, então, estruturava isso um pouco melhor. Para Aristóteles, o Estado tinha 3 poderes essenciais. Um responsável por deliberar sobre os negócios do Estado. Um segundo, responsável por atribuições e atuação do Estado. E a jurisdição. Vocês percebem aí que os 2 primeiros, eles misturam um pouco o legislativo com o executivo. Essa ideia de judiciário, legislativo e executivo ainda não era tão clara. John Locke, posteriormente, diz o seguinte: são 3 poderes, legislativo, executivo e federativo. O legislativo estipula diretrizes da sociedade política. O executivo é responsável pela execução das leis e nesse ponto ele engloba também o judiciário. E John Locke fala também sobre um poder federativo responsável pela segurança e pelo interesse público. Agora, a ideia que nós conhecemos hoje, a ideia que nós utilizamos até hoje, com pequenas adaptações, ela é desenvolvida principalmente por Montesquieu na sua obra O Espírito das Leis, em 1748, e é a base da própria Revolução Francesa, do constitucionalismo francês, o constitucionalismo clássico. O legislativo, responsável pela criação, alteração e revogação das leis, a inovação da ordem jurídica, o executivo, pela administração do Estado, e o judiciário, aqui com um detalhe: o julgamento do judiciário se realiza a partir do direito criado pelo parlamento, pela soberania do parlamento. Isso trazia o judiciário, vejam vocês, a uma condição bem diminuta em relação aos demais poderes. O judiciário enquanto um órgão responsável por proferir as palavras da lei e não um órgão que tivesse realmente uma influência dentro do funcionamento do sistema. O tempo passa, evidentemente que mesmo em países em que foi desenvolvida a ideia de soberania do parlamento, nós passamos a um momento em que o judiciário passa a um papel mais importante no funcionamento dos 3 poderes. Então, a ideia é evidentemente de que legislativo, executivo e judiciário devem trabalhar em conjunto, devem se entrelaçar, devem estar balanceados para desenvolver as funções do Estado. No federalismo norte-americano, em especial, que não se construiu sobre a ideia de soberania do parlamento, que é mais europeia, nasce, cresce, se desenvolve a ideia dos freios e contrapesos, ou seja, os poderes estando entrelaçados entre si, para que assim possam corrigir os excessos uns dos outros.
possam estabelecer uma atuação em conjunta para atingir as finalidades importantes, de forma a manter-se sempre independentes e harmônicos entre si, como diria a nossa própria Constituição. Nos dias atuais, em países como o Brasil, em outros locais do mundo, nós estamos assistindo, contudo, uma ascensão. O judiciário se tornando protagonista, tornando-se de alguma forma mais importante que os demais poderes. Aquilo que nós chamamos de ativismo judicial. Seria uma efetivação da Constituição ou seria, na verdade, o judiciário usurpando funções do legislativo e do executivo? Existe um doutrinador norte-americano, John Hart Ely, que tem uma teoria chamada teoria do reforço da democracia. Para Ely, não cabe ao Poder Judiciário legislar, não cabe ao Poder Judiciário assumir funções do Executivo, escolher políticas públicas. O Judiciário tem uma missão em relação aos demais poderes. Ele tem que desobstruir os canais da democracia. Ele tem que fazer com que a democracia funcione. Ele tem que permitir que os demais poderes possam ter liberdade, os demais poderes possam se estruturar a partir da ideia democrática. Então, por exemplo, se tiver um problema em relação às eleições, o poder judiciário tem a função de tornar aquele determinado poder em que houve um problema com as eleições rígido, equilibrado, para que aí sim ele possa fazer as suas escolhas, sejam legislativas, sejam executivas. Passamos a um segundo momento. Primeiro, então, separação de poderes, hoje com uma ideia mais desenvolvida a partir do equilíbrio entre os poderes, freios e contrapeso. Segundo, garantia de direitos. Segundo pilar do constitucionalismo clássico. Vocês sabem que a Constituição Revolucionária Francesa de 1791 englobou algo anterior a ela própria, que foi a primeira grande preocupação pós-revolucionária, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Claro que era mais voltada aos chamados direitos fundamentais de primeira dimensão, chamados direitos civis e políticos, mas trazia também ali algumas nuances das demais frentes de direitos, embora não tão bem desenvolvidas ainda. Nos Estados Unidos, como eu disse para vocês na outra aula, a Constituição vem em 1787, mas não traz declaração de direitos. A Declaração de Direitos advém posteriormente, alguns anos depois, com as primeiras emendas. Mas de uma forma geral, notem o seguinte, dentro da ideia das constituições revolucionárias, dentro da ideia do Estado liberal nascente, em pouquíssimo tempo, ou até antes das próprias constituições, as ideias de garantia de direitos acabam sendo incorporadas, acabam sendo englobadas como fundamentais para que o Estado funcione. Isso também tem uma influência do próprio constitucionalismo pré-revolucionário. Na outra aula eu falei de instrumentos extremamente importantes no constitucionalismo inglês, como a Carta Magna, como a Bill of Rights, que também trouxeram luz, trouxeram influência suficiente para que, quando o constitucionalismo revolucionário ocorresse, entendesse como necessário inserir direitos. Direitos para proteger o cidadão num primeiro momento, direitos para possibilitar condições materiais num segundo momento, e num terceiro momento, direitos para estipular uma nova sociedade solidária. No STF, de acordo com a ideia do STF, a nossa Constituição, ela tem não apenas os direitos fundamentais que estão ali no artigo 5º em diante, como também existem direitos fundamentais que estão fora deste rol, fora deste catálogo. Cito aqui como exemplo um direito fundamental de terceira dimensão, que é o direito a um meio ambiente equilibrado. Meus caros, a ideia de garantia de direitos, ela traz também intrínseca
a ideia de limitação do poder, mas isso num primeiro momento, tá? Chamo muito a atenção. Eu disse para vocês o seguinte, vamos voltar a falar sobre isso num momento posterior, mas guardem desde já. A Constituição Francesa, constitucionalismo revolucionário francês, contra o Estado absolutista, cresce o Estado liberal. Qual a primeira preocupação? Limitar o poder do Estado. Limitar o poder do Estado é algo que não é apenas estrutural, é algo que envolve a garantia dos próprios direitos. Então, esses primeiros direitos nascentes neste modelo de Estado preocupam-se justamente com isso, limitar o poder do Estado. E, limitando o poder do Estado, nascem os chamados direitos civis e políticos em conjunto com esta limitação. Então, recapitulando, bases do constitucionalismo revolucionário, constitucionalismo clássico. Separação de poderes, a ideia que, embora seja muito mais antiga do que a própria, aquela que nós conhecemos hoje como legislativo, executivo, judiciário, foi desenvolvida dessa forma por Montesquieu. E, embora lá, num primeiro momento revolucionário, o judiciário tinha um papel menos importante que os demais. Esse papel, evidentemente, hoje já acabou assumindo, pelo menos em países como o Brasil, um papel mais protagonista. Esse papel mais protagonista muitas vezes é criticado porque ele fere justamente uma segunda base, que é o equilíbrio que os poderes devem ter entre si, ou a ideia de freios e contrapesos, a ideia de poderes independentes e harmônicos, os poderes como órgãos, funções essenciais para o desenvolvimento do país. E a terceira base, a garantia de direitos até mesmo para proteger, num primeiro momento, o cidadão contra o Estado e, num segundo momento para frente, estipular uma nova configuração de Estado, em que o Estado é essencial para que o cidadão tenha condições materiais, para que o cidadão tenha vida digna, para que o cidadão tenha trabalho, educação, saúde, todos os direitos sociais que lhes são garantidos. Em terceiro momento, também para que exista uma influência, para que exista uma solidariedade entre as nações, entre as pessoas, em prol de direitos difusos, em prol de direitos coletivos, como direito ao meio ambiente, como direito ao consumidor. Meus amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês nesta nossa aula sobre as bases da Constituição. Sigam-nos no Instagram, no YouTube, ativem o sininho para saber de cada vídeo que está sendo lançado ao canal, o novo vídeo que está sendo trazido ao canal. Nós temos vídeos aí praticamente diários, teremos disciplinas também praticamente quase todos os dias da semana. Na nossa descrição aí você tem o link para adquirir o livro de Direito Constitucional relativo às 4 primeiras aulas, com muito mais informação, na plataforma Kindle por um preço bastante módico, e também os nossos livros sobre direito constitucional. Direito Constitucional para a primeira e segunda fase do OAB, um livro completíssimo, e também o nosso A Constituição Brasileira ao alcance de todos, um livro bastante simplificado, um livro que quer ter uma metodologia bastante atrativa para que você consiga compreender como funciona a nossa Constituição. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Até a próxima.